Vamos começar falando da dificuldade de articulação do governo. Em uma conversa com estudantes da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo, Lula admitiu que sua base de apoio é insuficiente e que o governo precisa conversar com adversários. Vamos acompanhar então um trecho do que disse Lula e já jogar para o nosso debate aqui depois. Opa, vamos colocar a mão de Deus sobre esse programa nesse início porque a entrevista não chegou ainda. Energias positivas, boas vibrações. Daqui a pouco a gente traz. O que Lula diz a respeito dessa articulação? A esquerda toda tem no máximo 126 votos, isso se ninguém faltar. Mas para votar uma coisa simples, precisamos de 257. É preciso que vocês saibam o esforço para governar. Não é só ganhar a eleição, foi o que disse Lula. Daqui a pouco trazemos, inclusive, mais um trecho nas palavras dele diretamente. Como é que vocês veem Lula admitindo agora o que até ontem, inclusive, ele chamou de narrativa da mídia, dizendo que a mídia quis dizer que ele não teria força para passar o seu projeto na Câmara, mas que a MP dos ministérios acabou seguindo em frente, agora admitindo que não é bem assim. Piperno. Boa tarde a todos. Lula falou hoje o óbvio, o que ontem ele não deixou muito claro. Veja, quando ele faz esse cálculo do 136, ele está absolutamente correto. Aliás, isso a gente fazia no dia 3 de outubro. 126. 126, exatamente. É a soma de PT, mais PDT, PSOL, PSB, Rede, de vez em quando alguma defecção ainda por cima. Então, é claro que essa é a conta. Ou seja, a esquerda tem mais ou menos um quarto da Câmara. Aí, o Lula tem um pedaço do centro que o apoia. O pessoal do PSD, uns do MDB, principalmente aquela parte mais ao Nordeste. Então, ele tem mais alguns votos lá. 136 foi mais ou menos o que, inclusive, a Dilma teve quando lutava lá contra o impeachment. Então, veja, essa é uma batalha que vai ser travada até o último dia do governo dele, porque ele não vai ter esse apoio automático. O que o Lula tem que fazer para exatamente garantir maioria aos projetos dele? Ele entrar em campo, porque o articulador dele é ele. Não adianta ele terceirizar isso, porque o cara que está lá no Nordeste, desses partidos de centro, que eventualmente votam com ele, votam quando ele vai lá conversar. Então é importante sim que ele, por exemplo, faça o que fez com relação a partidos como União Brasil. Ele foi lá. Sim. Porque também não adianta, porque senão aí vai ser Arthur Lira Futebol Clube e o Congresso. Gustavo Segré já está por aqui. Fala, Segré, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, Gani, a nossa querida audiência. Foi um sufoco chegar, mas estamos conectados. E pedindo para Alan cuidar o meu lugar. Esse é meu lugar. Não vai confundir as coisas. Deixa claro, porque ele já queria tomar. Inclusive, eu já vou aproveitar que você chegou e lançar para você, porque Piperno está dizendo aqui que o governo vai enfrentar dificuldades até o fim por conta dessa base que está meio pobre ali no Congresso. Quero entender de você de que forma que a população pode pagar também com uma falta de articulação ou com um diálogo que não se estabeleça ao longo desses 4 anos, porque é do Congresso que Lula depende para passar projetos importantes para todos nós. Eu entendo, Evandro, que a conta que faz o presidente é válida. É uma conta em que faltam 121 votos para as aprovações de questões relativamente simples até. Se nós estamos falando de propostas de emendas constitucionais, não, estamos falando de leis apenas. E sempre partimos da premissa que qualquer sugestão do governo será para o bem da população, mesmo que a gente possa estar em desacordo com alguma ou outra. E aí é a função do Congresso de ser o representante daquele que o elegeu, aquele que colocou o voto para que esse congressista, deputado, senador, esteja aí nessa situação legislativa representando o povo, no caso dos deputados, e os estados, no caso dos senadores. Mas isso traduzindo seria quanto dinheiro em emendas vai precisar o Lula para conseguir aprovar coisas que, se depender da oposição apenas, podem ser rechaçadas. Mas o mais importante, o preço mais alto estará no centrão, que desde muitos e muitos governos é aquele que determina o que é aprovado e o que não é aprovado.
Muito bem colocado, Gustavo Segré. Centrão ganhando protagonismo aqui em mais de um comentário. Outra fala de Lula. Precisa passar o tempo inteiro conversando para provar uma coisa. Tem que conversar com quem não gosta da gente, com quem não votou na gente. Alan Gani. Esse é o trabalho do político mesmo, é conversar, é convencer, isso faz parte do jogo. Até me surpreende o Lula falar isso em tom de reclamação, Evandro, porque ele teve experiência em 2 mandatos. O ponto é que ele chega na presidência da República enfraquecido. E por que eu digo isso? Porque ele ganha com uma pequena vantagem, mas uma pequena mesmo, em relação ao Jair Bolsonaro num processo eleitoral bastante tumultuado, aonde ele teve aí uma ajuda de inovações do judiciário, onde ele acaba sendo solto, o processo é anulado e ele pode, então, concorrer. Então, ele chega com bem menos força do que ele chegou, por exemplo, em 2003. É verdade que em 2003 havia toda uma desconfiança em relação a ele, se o Brasil ia seguir um caminho à la Venezuela, mas logo de cara ele coloca ali o Henrique Meirelles no Banco Central, Palocci na Fazenda, vai conquistando o mercado financeiro aos poucos. Segundo mandato, ele é reeleito, a economia estava indo bem, ele colhe os louros aí políticos disso. A situação agora é bem diferente, E mesmo tendo esse apoio do Centrão, veja que ele, Evandro, com este apoio do Centrão, ele perdeu. O Ministério do Meio Ambiente foi esvaziado para o Centrão, reforçando o poder do Centrão, o Ministério das Cidades, na mão do PMDB, Desenvolvimento de Integração Regional, na mão do PSD. Houve também a criação da Funasa, desculpa, PDT. Barganha. Exatamente, recriação da Funasa, Então, tirando também poder aí do Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, vitória da bancada do agronegócio, porque isso reforça o poder do PSD. Minas e Energia, na mão do PSD, Alexandre Silveira, também reforça o poder do PSD. Então, o Centrão também vai se reforçando e é o Centrão que o apoia. Imagine o outro Centrão, O que chama a atenção é que, mesmo com cargos, esses partidos não têm oferecido os votos que Lula precisa para passar muito de suas propostas. Eu quero chamar, então, esse trecho do presidente nessa conversa hoje com estudantes e a gente vai seguir no nosso debate. Acompanhe. A esquerda toda tem, no máximo, 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Agora, Piperno, Lula tem um ministro que cuidaria apenas da articulação política, que é Alexandre Padilha. O que vai restar para ele diante da necessidade do próprio presidente ficar tocando toda a conversa com esses líderes e com esses inimigos partidários? Bom, primeiro que o presidente é uma figura imensamente maior, foi o presidente que se elegeu 3 vezes, e ainda mais 2 com a Dilma. Então é um presidente que sabe jogar o jogo e os outros não estão nesse nível. Então, é claro que uma coisa veja, o político, qualquer que seja ele, de qualquer corrente, ele gosta de afago. Outro dia o Lula estava lá no Nordeste, um deputado do PL pediu para tirar uma foto com ele e tal, Deu uma confusão danada lá pro pobre do deputado. A questão é que uma das queixas que se faz é que o presidente não tem recebido os políticos, tem que passar a mão na cabeça, conversar mais. Outra crítica é de que ele está olhando mais para fora do que para dentro. Também tem, ok, mas assim, o político ele quer mesmo, esse afago e ele quer grana. Agora, uma coisa que o presidente entendeu e que está ficando muito claro é que ele não pode ceder mais espaço a Arthur Lira. Ele vai conversar com o chefe das bancadas. E é assim que tem que ser a negociação. Ô, Segré, você acredita que Lula consegue entrar num embate direto com Arthur Lira, o todo-poderoso da Câmara? Seria tirar um pouco de poder do presidente. Eu concordo com o Piperno, mas o resultado não está sendo muito bom. Se o melhor articulador do governo Lula é o Lula, o resultado tem demonstrado que ele não está nos melhores momentos. Tanto que a questão do que o governo está mostrando como uma vitória, que a reforma dos ministérios não foi uma vitória, foram esvaziados ministérios que eram muito mais importantes até para o governo do que para o Centrão, dando mais poder, como muito bem mencionado a Alan, Sim, para o Centrão, que não apoia
Ou seja, quando você avalia a situação, não é das melhores. Então aí a pergunta é, qual é a função de Alexandre Padilha? Qual é a função do Rui Costa? Por que teria que o presidente se expor? Porque aí tem um custo político muito alto para avaliar. Imaginemos que é o Lula que vai falar com Arthur Lira ou com os chefes dos blocos. E aí, mesmo assim, as coisas não são aprovadas no governo. Terminou o governo. Então, isso não pode acontecer para um presidente que, como bem mencionou o Piper, não tem tanta experiência política como Lula. Eu quero aproveitar também essa participação do Lula nessa conversa com estudantes para trazer um trecho do que ele fala sobre taxa Selic, colocando ali o investimento versus taxa Selic. Vamos acompanhar o trecho e já jogar para o nosso debate também. Vai fazer uma creche é gasto, vai fazer uma escola profissional é gasto, vai fazer tudo é gasto. Não. Então, nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75% por juro para o sistema financeiro desse país. Gasto é pagar 13,75% de juros para o mercado nesse país. Educação, saúde e projetos sociais são investimentos. Alan Gani, como é que você vê o posicionamento de Lula mais uma vez em relação à taxa Selic e ao que ele pretende fazer? Então, pagar juros, de fato, é gasto. Pagar salário de professor é um gasto. A construção de uma escola é um investimento. Agora, o fato de existir o gasto não significa que isso é algo pejorativo. Quando eu falo salário de um médico e um salário de um professor, eu não posso negar que isso é um gasto, mas é um gasto necessário. Assim como a taxa de juros é um gasto necessário, porque se a gente não pagar, as consequências são muito piores, é um calote da dívida pública não pagando juros, significa que haverá queda da renda, do emprego. Grécia passou por isso, o país do Segré, a Argentina, passou por isso. Ele pode até trazer aqui algum depoimento real, prático disso. E é preciso colocar uma coisa contra a outra? Falar sobre o que seria investimento e o que seria pagar juros para o mercado? Não, porque há necessidade disso? Não há necessidade, porque sem a responsabilidade fiscal, não há responsabilidade social. A gente paga muitos juros hoje por erros do passado e a gente insiste nestes erros. Estado absurdamente inchado, leniência com a inflação, que ocorreu durante o segundo mandato do governo Lula e se intensificou no governo Dilma. É por isso que os juros são muito elevados no Brasil. Ô Piperno, o que o presidente critica também é consequência do que ele mesmo faz ou do que governos passados fizeram em relação ao gasto exacerbado do dinheiro público, que agora nos coloca nessa situação? Não, inclusive, no segundo governo dele, o Brasil continuou ampliando as reservas cambiais, que foram o amortecedor do Brasil por uma série de crises aí. Não houve, por exemplo, uma perda de controle da inflação naquele momento. E, aliás, é bom que se diga que hoje a inflação continua em queda, PIB crescendo, emprego mais ou menos estável. Não há nenhum descontrole, mas é claro que o Brasil precisa, por exemplo, melhorar a conta aí de benefícios, subsídios e tal, porque o Brasil vai gastar em 2023 641 bilhões de reais com isso. Essa conta é muito difícil pagar. Gustavo Segré, a gente está falando também de um resultado do PIB que foi puxado bastante pelo agronegócio e por conta da safra neste momento. Algo que não deve se prolongar ao longo do ano. Isso deve ser levado em conta na hora de analisar uma possibilidade ou não de redução de taxa básica de juros e também de investimentos ou gastos públicos? Sem dúvida, Evandro. E é uma pena que o presidente continue com essa narrativa, que é a palavrinha que ele tanto gosta, de confundir, e talvez faça de propósito, a questão do gasto com investimento. O gasto de juros é gasto mesmo. Investimento numa universidade, numa escola, é investimento, não é gasto. Mas tem uma ponderação importante, e vou atrelar com essa tua pergunta sobre o agronegócio. Qualquer pessoa que está nos ouvindo, se ela tem um salário maior que aquilo que ela gasta por mês, ela não paga juro nenhum de nada. Não precisa pagar juro, porque não precisa financiar absolutamente nenhum déficit familiar. Mas se ela, porventura, gastasse mais do que ela ganha, então aí sim ela tem que apelar a alguma pessoa que empreste dinheiro ou um banco. E aí paga juro. E isso é uma despesa feia, porque é perdida.
Se o governo tivesse um equilíbrio fiscal, ele não precisaria pagar juros. De fato, quando ele emite um título da dívida, ele está pagando juros pela própria incompetência dele gastar mais do que arrecada. E agora vou com a tua pergunta. O agro não é uma caixa que vai ter todos os meses. De fato, seria como se você tivesse uma empresa que vende capinhas de chuva. Quando você vai lucrar mais? Na época da chuva. Se não chove, você não vende. E se não vende, você não arrecada. Você está muito didático hoje, hein, senhor? Muito obrigado. Agora, Piperno, diante da forma como o Segré explicou, trazendo um pouco para a questão familiar, para que todas as pessoas que nos acompanham entendam também, não seria também responsabilidade do governo, então, se ajustar para exigir um ajuste? O governo está procurando fazer ajuste, sim. Inclusive, o governo está procurando com lupa boa parte desses setores que recebem 640 bilhões para poder cortar isso. O que vocês dois estão com essa Não, eu quero saber esse ajuste com subsídios para a indústria automobilística, escolhendo uma indústria vencedora. Que ajuste que é esse? Segré, qual um arcabouço fiscal capenga. O arcabouço fiscal, aliás, eu queria depois, qualquer hora, ler o que o Roberto Campos Neto disse na segunda-feira sobre o arcabouço fiscal. Mas, enfim. Segré, por que você olhou também intrigado para Piperno? Não, eu estava assistindo a cara do Alan Gani, que era igualzinha a minha, e era como dizendo, o que o Piperno está dizendo? Eu tenho o maior respeito pelos argumentos do Piperno, mas tem assuntos em que deve ser muito difícil para ele conseguir dar argumentos, porque não tem argumento nesse mas ponto particular. Mas você precisa se esforçar, Piperno, nesse momento? Não, nesse aí eu até optei pelo mais simples, porque é o seguinte, são 640 bilhões de subsídios. O governo quer cortar isso legitimamente, cortar dinheiro que sai do caixa dele. Ora... Segré. Não, é dinheiro que não entra, não é que sai no caixa, é dinheiro que não entra. Depende. Piperno, como é que se quer cortar se no orçamento previsto para 2023, acordado na PEC de transição, não teve corte nenhum, teve uma bonança de 180 bi. Isso eu já expliquei, isso não é bonança. Isso é a evitar a continuada extorsão social. Veja, repito pela milésima vez, é imoral, é inescrupuloso o país querer falar, opa, eu fiz superávit fiscal, por exemplo, congelando tabela de imposto de renda e não aumentando o salário mínimo. Aí é fácil, né? Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão porque é uma questão que precisamos passar para a nossa audiência. O governo, qualquer governo, não interessa ideologia, tem dois motivos pelos quais pode dar subsídios ou benefícios fiscais para determinadas questões. Quando o governo é mais orientado ao liberalismo, caso de Santa Catarina, ele entende que diminuindo a pressão fiscal aumenta a arrecadação. E a prova é fato. Santa Catarina tem um dos menores taxas de desemprego e a melhor situação fiscal do país, com o ICMS beneficiando eventualmente importações e produção. Qual é a outra função? O governo pode estar devolvendo favores para determinados setores que contribuíram com a campanha e que tem que ter a devolução desses favores. E aí diminui a carga tributária. Qual seria o terceiro? E aí é onde entra a análise que não fecha do Piperno, para melhorar a competitividade. Tem setores da economia brasileira que, se não fosse por essa melhora da pressão fiscal, não teria forma de concorrer mundialmente. Isso tiraria ingresso de dólares por exportações e muitas vezes, inclusive, permite que se mantenha o emprego e a indústria funcionando, porque senão viriam do exterior impostos, produtos que pagariam menos, porque, nesse caso particular agora, o dólar é baixo. Então não é uma questão que você cancela os tributos e pronto, e arrecada o governo. Não, tem uma maranha de questões que devem ser avaliadas antes de cortar esses benefícios.